Bom dia. Hoje o texto está no final do capítulo 28 de Atos dos Apóstolos e também do pequeno livro de Filemão, no Novo Testamento. Bom, Paulo tinha passado praticamente 3 meses o inverno em Malta, uma ilha que hoje é um país, um arquipélago de ilhas, um lugar belíssimo, localizado na Europa, ali no Mar Adriático. Bom, o fato é que Paulo, ele pôde, através de sua vida, testemunhar naquela ilha e ganhou respeito e admiração daqueles habitantes, daquelas pessoas que tinham participado do naufrágio, 276 pessoas. E aí agora eles pegaram um navio de Alexandria que ia para a Itália. Ao chegar então na Itália, ainda a alguns quilômetros da capital, foi incrível para Paulo ver que alguns cristãos o reconheceram ali no meio daquele grupo de criminosos ligados aos soldados, e aquele cortejo estava tendo dificuldade para andar, porque volta e meia aparecia alguém que vinha correndo e abraçava Paulo e se alegrava com Paulo por ver o seu pai na fé. E não é à toa que Lucas, o médico amado que sempre acompanhava Paulo, inclusive esteve com ele em Cesareia, juntamente com outros companheiros de apoio a Paulo. Também agora, nesse momento, ele fala assim que Paulo tomou ânimo, muito alegrou o coração de Paulo. Aquilo foi uma recompensa para aquele homem cansado, que tinha já participado de duras batalhas, de muito sofrimento em prol da verdade do Evangelho. Ele viu que não foi em vão tudo isso que ele tinha passado, mas a libertação que aquelas pessoas haviam recebido, uma nova vida e se preparando para a eternidade, não tinha preço, valia a pena todo o sacrifício de sua vida. E ali então ele chega, os demais prisioneiros vão para a prisão, mas Paulo não. O centurião Júlio passa as informações para aquele que cuida dos prisioneiros ali, na capital de Roma, e mostrando respeito, admiração, eles permitem que Paulo fique morando numa casa. Paulo continuou na condição de prisioneiro, ele estava preso a um soldado, mas era um preso que podia morar numa casa e podia encontrar com as pessoas que quisessem ir vê-lo, e Paulo estava ali trabalhando. Paulo ficou ali praticamente 2 anos nessa situação, e nesse período Paulo escreveu diversas cartas às igrejas que ele estava sempre cuidando. Interessante que, por estar como prisioneiro, a influência dele ainda cresceu mais. Bom, nesse período, ele chamou então os cristãos, mas também os judeus que moravam em Roma, que ainda não eram cristãos, para a casa dele, para marcar um dia para ele poder explicar sobre o Evangelho, contar e testemunhar. Ele falou: alguns creram, mas outros não. Isso entristecia o coração de Paulo. Bom, mas ele perseverou trabalhando. E os inimigos de Paulo, aqueles líderes judeus que moravam em Jerusalém, não foram de imediato a Roma para apresentar acusações, pois agora Paulo estava diante digamos assim, do tribunal maior, que era diante do imperador. E eles, os que eram inimigos de Paulo, precisavam de um plano muito bem elaborado, pois não existia justificativas plausíveis para Paulo realmente ser preso ou até morto. Então, esse tempo, essa demora, ajudou Paulo
a continuar trabalhando firme para o evangelho crescer, principalmente em Roma. Mas um fato interessante aconteceu ali. Existia um escravo que havia fugido do seu senhor. Essa época de Paulo, a escravidão era algo muito comum, principalmente no Império Romano. E não poucos eram donos de mais de centenas de escravos. E era uma vida terrível ser escravo naquela época. Era preferível a morte do que ser um escravo, dependendo da tirania e dos maus tratos que muitos deles eram submetidos. Então esse homem chamado Onésimo era um escravo que havia fugido do seu senhor. O nome do seu senhor era Filemão. Era lá de Colosso. E esse escravo agora estava em Roma. E ele se converteu à fé cristã. Ele passou a servir a Paulo de boa vontade. Então Paulo o aconselhou a voltar para o seu senhor, a Filemão, porque o que ele tinha feito não era correto. Porém, Paulo escreveu uma carta belíssima a Filemão, mostrando que Onésimo agora era um irmão seu, um irmão na fé, e deveria ser tratado como um filho amado, que Filemão deveria perdoá-lo. E se caso Filemão quisesse receber em valor aquilo que Onésimo o prejudicou fugindo, né? Paulo mesmo que gostaria de pagar. Mas Paulo tinha um interesse ainda maior em Onésimo para servir no Evangelho. E foi com esse rogo, essas palavras de súplica, que Onésimo viajou para encontrar com Filemão, levando essa carta de Paulo. Sabe, Paulo não estava pregando a mudar a situação da sociedade daquela época. Claro que Deus nunca aprovou a escravidão, porém, Paulo sabia que o Evangelho ia no coração da raiz do problema, porque o amor acaba com todo tipo de escravidão, quer seja espiritual, quer seja física. O amor quebra as correntes e traz a paz. Por isso Paulo se alegrava no trabalho que ele fazia. Hoje existem muitos escravos, mas são escravos de vícios, são escravos de circunstâncias, são escravos emocionais, são escravos de pornografia, escravos de pensamentos que são terríveis e que não saem da mente. Deus tem poder de libertar a todos aqueles que quiserem. A graça do Senhor Jesus é maravilhosa. A todo que o busca de todo o coração será liberto e terá uma nova vida, uma vida de paz, de alegria, uma vida cheia de esperança e fé, uma vida ativa que vai levar a abençoar outras vidas. Esse é o meu desejo, que possamos ajudar a libertar as pessoas que estão na escravidão. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço.